Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos encerrar o assunto de Grécia Antiga falando da época helenística. Vamos lá? Então, pessoal, vamos encerrar o assunto de Grécia Antiga falando da época helenística, o período helenístico, o período final da história da Grécia Antiga antes da dominação romana, ok? Nós vimos o seguinte, antes disso, aqui só os três aspectos básicos dessa época helenística. Então, vai ser uma época em que a civilização clássica grega, baseada na polis, na cidade-estado, naquela comunidade de cidadãos com um regime republicano, essa civilização ela é transformada nesse período. Foi a época em que os gregos conquistaram o Império Persa, e quando eu falo gregos aqui, eu estou incluindo os macedônios, que na verdade foram os macedônios que lideraram os gregos na conquista do Império Persa. E foi um período marcado pela formação da cultura helenística, que deu nome, ao período. Ok? Muito bem. Qual era a situação do Mediterrâneo Oriental no ano 336 a.C.? Aqui eu estou colocando todas as datas antes de Cristo, tá? Não estou escrevendo AC nem DC, porque é tudo antes de Cristo. Vamos lembrar rapidinho que nós vimos na última aula. Nós vimos que no final da época clássica, as cidades gregas, as polis, entraram num processo de guerras constantes entre si, disputando a hegemonia, a liderança no mundo grego. Entre essas guerras, a mais famosa foi a Guerra do Peloponeso. Então nós vimos que Atenas tentou impor sua hegemonia, não conseguiu. Depois Esparta tentou impor a sua hegemonia, também não conseguiu. Tebas tenta impor sua hegemonia, não consegue. Essas guerras desgastaram os gregos, enfraqueceram as polis, e a Macedônia, um reino grego, lá no norte da Grécia, não estava organizada em cidade-estado, não era uma cidade-estado, não tinha um regime republicano, era uma monarquia. A Macedônia, sob a liderança do rei Filipe II, nós vimos então, ele aproveitou a fraqueza da Grécia, invadiu e conquistou a maior parte do território grego. E impôs a hegemonia, a liderança da Macedônia sobre a Grécia. Então, no ano 336 a.C., a situação na Grécia era essa. Ela estava sob a hegemonia da Macedônia, liderada pelo rei Filipe II. Nós vimos que o Filipe II impôs uma aliança militar entre a Macedônia e as polis, aliança chamada Liga de Corinto. O Império Persa era outra potência aí no Mediterrâneo Oriental, no ano 336 a.C. Era um império controlado pela dinastia Aquemênida. O rei na época era o rei Dario III, o último monarca dessa dinastia. Vimos que esse império, centrado no Irã, dominava o Oriente Próximo, inclusive as cidades gregas da Ásia Menor. E o grande plano do Filipe II era, sob o pretexto de libertar essas cidades gregas, e invadir a Pérsia com um exército macedônio e grego e conquistar o Império Persa. Esse era o plano original dele. Aqui no mapa vocês estão vendo a Macedônia, aparece em salmão. Em amarelo, as cidades, a parte da Grécia sob a hegemonia da Macedônia. Esparta, reparem que não estava sob a hegemonia. Esparta estava num processo de decadência tão grande, estava tão enfraquecida que nem o Filipe II se interessou em dominar. E o Império Persa aqui na Ásia Menor. Ok? Ora, no ano 336 ocorreram mudanças. A mudança central foi o seguinte: o Filipe II morreu, ele foi assassinado por um nobre macedônio. E com isso o filho dele, o príncipe Alexandre, assumiu o trono da Macedônia, com o título de rei Alexandre III, o famoso Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Ele reinou até morrer no ano 323. Foi o reinado de Alexandre Magno, um dos reinados decisivos na história. Assim que ele assumiu muito jovem, ele tinha 19 anos aproximadamente, as polis, lideradas por Tebas e por Atenas, se rebelaram contra a Macedônia, tentaram recuperar a sua independência. Só que o Alexandre sufocou essa rebelião. Ele poupou Atenas, que ele tinha um fascínio aí pela cultura ateniense. Ele teve como professor o Aristóteles, ele tinha um fascínio aí pela cultura, pela filosofia grega, representada por Atenas, mas ele não perdoou Tebas. Tebas foi destruída pela Macedônia. De toda forma, ele consolidou o domínio macedônico sobre a Grécia, consolida a hegemonia macedônica. Aqui vocês têm uma imagem do Alexandre, aqui uma outra estátua também do Alexandre, e ele levou adiante o projeto do pai, ampliou, aperfeiçoou, adaptou esse projeto.
Entre o ano 334 e 326, ele conquistou o Império Persa, foi a conquista do Oriente. Né? Ele nesse processo de conquista, Dario III tentou fugir, ele foi derrotado nas batalhas em que enfrentou Alexandre. Ele tenta fugir do Império, mas acaba sendo morto por um general persa. De toda forma, a dinastia Aquemênida desaparece. O Alexandre assume o controle do Império, mas ele não se contentou com o Império Persa. Ele queria conquistar todo o mundo conhecido, né, pelos gregos, né, no imaginário grego, criar um império universal. Então, pessoal, ele saiu do Império Persa e continuou a sua campanha militar, seus projetos de conquista fora do Império Persa. Ele invadiu a Índia, no caso, ele basicamente o Paquistão de hoje, uma parte, né, da Índia propriamente dita, mas era basicamente o Paquistão. Ele invadiu a Índia e derrotou um monarca local chamado Porus, que ele transformou numa espécie de rei vassalo, né, um rei cliente dele. Acontece que aí, os soldados já não aguentavam mais lutar, os caras estavam lutando há quase que 10 anos, não aguentavam mais a guerra e se amotinaram contra o Alexandre. Se recusaram a continuar a invasão da Índia e conquistar mais territórios. O Alexandre puniu os líderes da rebelião, mas ele percebeu que realmente não havia clima para continuar a guerra. Aqui a gente tem aquele ponto central que nós comentamos na primeira aula sobre o papel do indivíduo na história. Quer dizer, o Alexandre foi uma figura central na história, não resta dúvida. Mas ele não era nada sem o apoio coletivo dos soldados. E vocês têm um exemplo claro aí. Os soldados se amotinaram e falaram que não iam continuar a guerra. E o Alexandre sozinho não tinha condições de conquistar a Índia. Então ele retorna, desiste de conquistar a Índia e retorna para o Império Persa que ele havia conquistado. Aqui vocês têm um mapa, né, do Império Persa, mais a Grécia, a Macedônia, né, e nas linhas aí, na seta, vocês têm o movimento da campanha do Alexandre, até chegando ali na Índia, né, no atual Paquistão. Aqui uma reconstituição do Alexandre, a cavalaria macedônica, né, o Alexandre lutava na cavalaria, né, avançando aí sobre o território persa, o território indiano, né, não dá para precisar. Bom, então ele estabelece a capital do seu império na Babilônia, o Império Persa, agora, né, mais alguns territórios ali do Oriente, ali no Paquistão, mais a Grécia, mais a Macedônia. Ele estabelece uma capital na Babilônia. Esse império foi chamado de Império de Alexandre, Império Macedônico, Império Grego Oriental, o Império Grego Macedônico. Agora tem uma coisa muito importante que foi o seguinte: o Alexandre percebeu que uma coisa era você conquistar um império, outra coisa era você manter o controle sobre esse império. E ele sacou logo que não tinham como controlar aquele império impondo 100% a vontade dele, ou dos macedônios e dos gregos. Ele precisava da colaboração das elites locais. Então Alexandre, de uma forma geral, ele respeitou as tradições culturais, as religiões dos povos dominados e buscou a colaboração das elites locais, na medida do possível, preservando, sobretudo nos cargos mais baixos, né, a elite mesopotâmica, persa, né, egípcia, agora colaborando e reconhecendo a hegemonia dos macedônios, a hegemonia dos generais macedônios. Ora, isso é muito importante porque ele vai difundir a cultura grega no Oriente, mas as culturas orientais elas são preservadas e vão se misturar com a cultura grega. E na medida em que ele foi conquistando o Oriente, não foi só o exército macedônio e grego que foi para lá. As famílias, frequentemente, soldados iam também, comerciantes iam também, outros gregos, civis iam também, à procura de oportunidade, de emprego, de riqueza, enfim. Então o que aconteceu é o que muitos chamaram de uma terceira diáspora grega, a terceira colonização grega, agora na direção do Oriente Médio. De fato, várias cidades gregas ou macedônicas foram fundadas no Oriente, a principal, a mais famosa delas, foi Alexandria, no Egito, que virou o principal centro comercial e cultural do mar Mediterrâneo, de todo o Mediterrâneo, até ser superado por Roma no século II a.C. Em Alexandria, isso é depois que o Alexandre já tinha morrido, foi instalado um museu e a mais famosa biblioteca da antiguidade, que virou um centro difusor da cultura grega e dos estudos, né, que os gregos fizeram sobre as culturas orientais. Ou seja, essa mistura dos gregos, ou melhor, da cultura grega com as culturas orientais, egípcia, persa, judaica, síria, né, mesopotâmica, gerou a chamada cultura helenística ou helenismo. E aquela tradição republicana grega,
da cidade-estado, da polis, né, de uma assembleia dos cidadãos, de um governo eleito, ela vai perdendo força para a ideia política típica do Oriente de uma monarquia despótica, uma monarquia absolutista, teocrática, né, divina. O próprio Alexandre ficou fascinado, né, por essa forma oriental de governo. De toda forma, pessoal, o império do Alexandre foi efêmero, durou pouco tempo. Ele morreu no ano 323 a.C., não se sabe ao certo a razão da morte, ele participou de um jantar, de uma noitada 4 dias antes, comeu muito, bebeu muito, aí parece que teve um problema aí de intoxicação alimentar, cirrose, coisa parecida. Outros acham que ele foi envenenado, outros acham que foi decorrente de alguma doença que ele pegou. A verdade é o seguinte, ele morreu em junho do ano 323. Ele tinha se casado com uma princesa da Ásia Central chamada Roxana. E ela ficou grávida dele. Quando ele morreu, ela estava grávida, o filho não tinha nascido. O filho, que seria o Alexandre IV, só nasceu em agosto. Resultado. E ninguém sabia se seria um menino ou uma menina. Então aquilo já foi gerando um problema de sucessão. Tentaram fazer um arranjo com uma regência, né, até nascer o garoto e tal, que acaba nascendo, mas aí o quadro político foi se complicando e na prática o que aconteceu foi o seguinte, o império foi dividido entre os generais de Alexandre. Depois o Alexandre IV, né, o filho do Alexandre o Grande, acabou sendo morto. Ele e a mãe foram mortos. Ele tinha 14 anos, ele foi morto aí pelos rivais, a mãe do Alexandre foi morta também, a rainha Olímpia. E com isso os generais efetivamente assumiram o controle do império, cada um controlando uma parte do império. E nessas partes controladas a gente vai ter a criação de reinos helenísticos. Teve um reino helenístico no Egito, outro na Síria, né? Outro ali na Ásia Menor e tal. A Macedônia continuou controlando a Grécia, mas aí no século III, Roma foi se expandindo pelo mar Mediterrâneo e acabou se chocando com o poder da Macedônia. Ocorreram 4 guerras entre a Macedônia e Roma, e os macedônios foram perdendo essas guerras. Na terceira guerra, encerrada no ano 168 a.C., a Macedônia foi definitivamente conquistada por Roma e dividida em 4 partes. Viraram 4 estados clientes, né, como se fossem estados vassalos dos romanos. Mas aí 20 anos depois, no ano 148 a.C., né, teve uma reação macedônica, né, um líder local afirmou representar a dinastia macedônica que havia sido derrubada e tentou restaurar a independência da Macedônia, mas aí ocorreu a 4ª e última guerra entre a Macedônia e Roma. A Macedônia foi então definitivamente derrotada pelos romanos e aí a Macedônia virou província do Império Romano. Na época, Roma era uma república, mas já tinha um império territorial e acabou de vez com a independência da Macedônia, né? E a Grécia acabou sendo conquistada no ano 146 a.C. Os gregos também perderam a independência, tentaram criar uma espécie de uma aliança militar para enfrentar os romanos, mas não deram conta e acabaram derrotados. A história da Grécia, desde então, até o final da Idade Antiga, era a história de uma parte da província do Império Romano. A Grécia tem a sua história agora casada, né, integrada à história do Império Romano em formação. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.